Olá, meus amores mais lindos da Pro! Que saudade de vocês! Que bom que vocês estão aqui e continuam comigo. Olha só, vamos fazer uma oração para nós começarmos a nossa aula de português? Hoje a aula vai ser bem tranquila, então vamos que vamos comigo. Vamos lá? Fechem os olhinhos. Querido Deus maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, pelo seu amor que é infinito. Obrigada porque o Senhor está conosco o tempo todo. Obrigada porque o Senhor cuida de nós em todos os momentos e também das pessoas que nós amamos. Esteja conosco durante essa aula, que possa ser uma bênção, que possamos aprender bastante. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Meus amores, vamos lá? Abram aí na apostila, nós vamos dar continuidade, nós vamos caminhando para o fim da apostila, né? Então, a gente vai terminar até as aulas acabarem, assim espero, né? Porque o que importa é a qualidade, com certeza, a gente fazer bem feitinho. Então, vamos lá, página 31. Vamos para Pro? Muito bem. Página 31, exercício 17. Além dos verbos, é comum encontrarmos em textos autobiográficos palavras ou expressões que indicam o tempo dos acontecimentos. Então, você olha aquela palavra e você pensa, isso aconteceu o quê? Hoje, ontem, né? Então, assim, você consegue saber em que momento que isso aconteceu só pela palavra. Marque abaixo as que foram utilizadas no texto. Lembra do texto autobiográfico que nós vimos? Vamos lá? Olha só. Na página 26, o texto autobiográfico que Dylan Camargo escreveu, né? Contando a sua própria história, por isso que é uma autobiografia. Então, quais são as palavras que tem lá no texto? Abram lá no texto, voltem lá para vocês verem. Voltem lá, tá bom? Pausem aí o vídeo, voltem e marquem. Quais são as palavras que demonstram ali, indicam um tempo, né? E que estejam no texto. Vamos lá. Pausa o vídeo. Muito bem. Parabéns para você que pausou o vídeo e já voltou aqui. Olha só, as palavras que tem ali no texto que apresentam, né, indicam, dão uma noção de tempo. É a palavra hoje, a palavra atualmente, que quer dizer o quê? Nos tempos de hoje, né? Sempre. Também indica tempo. As outras não aparecem no texto, por isso a gente não vai assinalar. Combinado? Muito bem? Então a gente pode continuar. 18. Reescreva o seguinte trecho usando outras palavras ou expressões de sentido semelhante para substituir o que está em destaque. Então olha lá o que está em destaque. A gente vai ter que escrever modificando essas palavras, mas colocando algo que seja o quê? Semelhante, que tenha sentido igual, né? Sempre gostei de ler, e isso foi um passo para depois me dedicar também a escrever, o que faço ainda hoje como um dos maiores prazeres do meu dia a dia. E aí, gente, o que a gente pode trocar ali de depois e ainda hoje? E isso a gente pode deixar assim, ó, sempre gostei de ler, e isso foi um passo para, ao invés de depois, que a gente pode colocar para em seguida, que também significa depois, né, me dedicar também a escrever, o que faço ao invés de ainda hoje, que a gente pode colocar atualmente, como um dos maiores prazeres do meu dia a dia. Show de bola. Olha só, lembrando que tem que escrever tudo isso na apostila. Mas Pro, eu não consegui a tempo, então volta o vídeo, você pode voltar o vídeo e fazer aí junto com a Pro, tá bom? Vamos lá? Muito bem. Vai colocando certinho que a gente tá fazendo juntos. Então, nós estamos fazendo juntos, então já tá tudo corrigidinho. 19. Os fatos apresentados no texto da página 26 aconteceram com o próprio autor ou com outra pessoa? Quais marcas do texto que revelam isso? E aí, gente, os fatos que são apresentados na página 26 aconteceram com o próprio autor ou com outra pessoa? Com outra pessoa. Com o próprio autor, com o próprio Dylan Camargo, né? Como é que a gente sabe isso? Porque o texto aparece o quê? Eu, né? Que é o quê? Um pronome, né? Então aparece ali eu. E os verbos também estão em primeira pessoa. Eu fazia, eu participei, eu estive. Tudo dando atenção a entender o quê? Que a pessoa estava falando dela mesma. Certo? Tudo bem? Então, numa autobiografia, a pessoa vai escrever sobre ela mesma. Então, precisa estar o quê? Utilizando o pronome eu, e os verbos precisam estar na primeira pessoa, né? Identificando que é a própria pessoa que está fazendo aquelas ações, certo? Então escrevam aí.
sim, aconteceram na própria vida do autor e a gente consegue ver isso por conta do pronome, que é utilizado o pronome eu, né? E os verbos também que são utilizados na primeira pessoa, né? Eu faço, estive, participei, né? Então, tudo isso mostra que foi o próprio autor que fez. 20. Em seu caderno, escreva um parágrafo autobiográfico comparando um fato do passado com um do presente que marcou sua vida. Então, vocês podem lá, vão no caderno, escrevam a página, né? Página 31, exercício ali, ó, 20. E vocês vão escrever um parágrafo autobiográfico, ou seja, vocês vão escrever sobre sua própria história. Algo que aconteceu no passado, fazendo uma conexão com algo do presente, que marcou sua vida. Igual o autor fez, tá bom? Combinado? Só um parágrafo, coisa pequena, tá bom? 21. Observe os trechos abaixo. Nasci em Itaqui. Passei minha infância e juventude em Uruguaiana. Aprendi a falar portunhol. Os verbos em destaque combinam com qual dos pronomes a seguir? Marque. É o eu, tu, ele, nós, ele, você, ela, nós, eles, vocês, elas. Quem que é? Eu. Lembra que a Pro falou no exercício acima? Os verbos estão na primeira pessoa. O pronome é eu. Eu nasci. Eu passei. Eu aprendi. Então, o pronome eu. B. Como você descobriu a resposta? E aí, gente? A terminação dos verbos. Né? Tá falando ali, ó. Eu nasci, passei, aprendi. Né? Então, a terminação do verbo me mostrou isso. Se fosse, ó, nasceu, passou, aprendeu, era quem? Ele nasceu, ele aprendeu, ele passou. Então, assim, a terminação do verbo nos fala qual é o pronome que é utilizado. Nesse caso, é o pronome eu. Tá bom? Combinado? Ó, os pronomes são palavras que substituem os nomes. Então, não precisava colocar assim, ó, Dila Camargo nasceu em Itaqui. Não. Nasci, porque ele mesmo estava falando dele. Então, nasci, eu nasci. Certo? Eu passei, eu aprendi. Tá bom? Vamos lá. Página 32. Volte à atividade anterior para responder as questões. A falta do pronome atrapalhou a compreensão do texto? Nasci em Itaqui, passei minha infância e juventude em Uruguaiana. Aprendi a falar por portunhol. Sem ter o pronome eu, atrapalhou entender o que estava sendo dito? Não, por quê, gente? Porque os textos podem ser compreendidos sem a presença do pronome, tá? Pode ser compreendido. O pronome fica assim, ó, dá pra saber que o pronome tá ali, né? Mas ele não precisou aparecer. Ele não aparecendo não vai fazer falta, tá bom? Nesses casos. Letra B. Escreva uma possível justificativa para o autor não ter utilizado esse pronome no texto. Gente, por que ele não ficou usando eu? Por quê? Vocês acham que ele não... Qual foi a justificativa? Provavelmente porque ele não quis ficar repetindo, né? E porque os verbos já dizem que é o pronome eu, certo? Então, ele não precisava ficar repetindo isso, né? Fica eu, não tem necessidade. Então, ele vendo isso, pensou, não tem necessidade, né? Já evita aí de ficar repetindo. Clique. Os relatos autobiográficos são narrados em primeira pessoa. A pessoa mesmo narra, né? Então é em primeira pessoa. Veja, ler e escrever para mim é como uma segunda natureza, aquela que me revigora, me conforta e me dignifica. Os pronomes em primeira pessoa aparecem no texto para se referir a quem está contando os fatos. Então, era o próprio autor que estava contando, o próprio Dylan. Por isso que os pronomes são em primeira pessoa, tá bom? Certo? 23. Copie outro trecho com pronomes que indicam quem está contando os fatos no texto. Aí vocês podem escolher algum trecho que mostre ali quem está falando, que mostre quem escreveu o texto, né? Que é o próprio Dylan, o próprio autor do texto. Certo? A Pro vai falar uma aqui, mas vocês podem ver uma outra que vocês acharem aí.
sem problema. Ó, atualmente vivo, quem vive? Eu vivo, entre Igrejinha e Porto Alegre, tendo ao meu lado a minha inseparável Magda. Então ele mostrou aí que era o quê? Ele estava contando algo com relação a ele. A ele. Então por isso que a gente tem ali, ó, minha, meu, vivo, né? Então falando o quê? Tudo primeira pessoa, que é ele mesmo. Tá bom? Certo? Faça você mesmo. Autorretrato fotográfico. Selecione fotos de diferentes fases de sua vida. Faça uma montagem dessas fotos em uma folha de papel sulfite para posteriormente ilustrar a produção textual da página 33. Aproveite para relembrar os fatos que marcaram cada fase de sua vida com seus familiares e colegas. Bom, essa atividade a gente não vai fazer porque nós temos outras prioridades, tá bom? Que é, no caso, finalizar ali a apostila, tudo direitinho, mas não tem problema, vai dar tudo certo. Olha só, a Pro quer passar para vocês uma atividade que vocês vão fazer agora na aula, tá bom? Eu quero que vocês escolham um livro, uma história, uma tirinha, pode ser até uma tirinha, vocês pesquisem ali no Google, uma tirinha que seja para a idade de vocês, é claro, peça ajuda se for necessário do papai e da mamãe, para fazer 2 fichas de leitura, nesse momento agora, tá? Então, ainda na aula, porque nós fizemos, não foi muita coisa, tá tudo tranquilo, tá? Então eu quero que vocês façam ainda na aula 2 fichas de leitura da história, da escolha de vocês. Pode ser uma história de um livro, né? Pode ser uma história que eu digo, pode ser de um conto, né? Um texto ali que você possa fazer, não tem problema. Pode ser de uma tirinha que você escolheu também, que tenha falas e você consiga fazer as fichas a partir dali, tá? Então, a partir dessas histórias, da tirinha, de livro, um texto que seja, da escolha de vocês, tem que ser bem interessante, bem legal. Vocês vão fazer 2 fichas de leitura agora. Combinado? Tudo certo? Concentração, foco nessa atividade é muito importante. Vocês sabem o quanto é importante a leitura e a escrita. Nós já conversamos muito sobre isso. Então, mãos à obra, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula!